Bom dia, nesse vídeo nós vamos tratar do sistema digestório. Caso tiver alguma dúvida, pode fazer uma pergunta no chat que assim que eu visualizar a pergunta e ler eu vou responder. Começando com a divisão da cavidade abdômeno-pélvica. A cavidade abdômeno-pélvica pode ser dividida de duas formas: com quadrantes abdominais, traçando-se uma linha imaginária longitudinal, passando pela cicatriz umbilical, e outra transversal, também passando pela cicatriz umbilical. Dessa forma, teremos o quadrante superior direito, um quadrante superior esquerdo, um quadrante inferior direito e um quadrante inferior esquerdo. E dessa forma nós observamos os 4 quadrantes abdominais: o quadrante superior esquerdo e o quadrante superior direito, o quadrante inferior esquerdo e o quadrante inferior direito. Divisão da cavidade abdômeno-pélvico com quadrantes abdominais. Traçando-se um plano imaginário transversal entre a cicatriz umbilical e o corpo do externo, que é o plano transpilórico, traçando-se um plano imaginário transversal passando pelo corpo da vértebra L5, que é o plano transtubercular, e traçando-se um plano sagital passando pelo ponto médio de cada clavícula, que são os planos médio-claviculares. Dessa forma, teremos 9 regiões: o hipocôndrio direito, o epigastro, o hipocôndrio esquerdo, essas 3 mais superiores, o flanco direito, o mesogástrio e o flanco esquerdo, essas 3 médias, e inferiormente a fossa ilíaca direita, o hipogástrio e a fossa ilíaca esquerda. E aqui nós observamos os quadrantes abdominais, as regiões abdominais, numerados de 1 a 9, sendo 1 o hipocôndrio direito, 2 o epigastro, 3 o hipocôndrio esquerdo, 4 o flanco direito, 5 o mesogastro, 6 o flanco esquerdo, 7 a fossa ilíaca direita, 8 o hipogastro e 9 a fossa ilíaca esquerda. O peritônio. O peritônio é uma membrana serosa que reveste a parede do abdômen e, a seguir, se reflete para envolver as vísceras abdominais. O peritônio que reveste a parede do abdômen é chamado de lâmina parietal, e o peritônio que reveste as vísceras é denominado de lâmina visceral. O sistema digestório. A função dele é realizar a ingestão e quebra de alimentos, absorver nutrientes e eliminar resíduos. Componentes: o tubo digestório, a boca, cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso
e ânus. Órgãos anexos: glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então, primeiro nós vamos falar dos componentes do tubo digestório, para depois falarmos dos órgãos anexos. Então, nós podemos ver na imagem o sistema digestório, desde da boca, passando pela cavidade oral, a faringe, o esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. A boca é o orifício de entrada do tubo digestório, possui um lábio superior e um lábio inferior, que se unem lateralmente nas comissuras labiais direita e esquerda. Dentes. O ser humano possui 2 estérios de dentição, a decídua, ou primária, e a permanente, ou secundária. A dentição permanente completa possui 32 dentes, sendo 4 incisivos, 2 caninos, 4 pré-molares e 6 molares em cada arcada. Então, na arcada superior vão ter 16 dentes e na arcada inferior mais 16, compondo os 32 dentes na dentição permanente no ser humano adulto. Externamente, o dente divide-se em raiz e coroa. Internamente, o dente divide-se em esmalte, dentina e polpa. A língua é um órgão muscular localizado na cavidade oral. É responsável pela sensibilidade do paladar, deglutição de alimentos e fala. Está fixada ao osso hioide. Na língua, tem início a quebra de carboidrato simples. Nós observamos na imagem a boca, onde se observa o lábio superior e o lábio inferior, assim como também a arcada dentária superior e a arcada dentária inferior. E os lábios se unem lateralmente nas chamadas comissuras labiais, ponto de união entre os 2 lábios, de cada lado da boca. Internamente na cavidade oral, nós vamos ver também a língua, e fazendo um acompanhamento na cavidade oral, nós podemos lembrar que o teto da cavidade oral ele é composto por uma estrutura óssea que é formada pelas lâminas horizontais das maxilas, junto com os ossos palatinos, que vão formar o palato duro. Esse palato duro é também chamado de palato ósseo, mas que popularmente é conhecido como céu da boca. Então, o termo correto é palato duro ou palato ósseo. Posterior a ele, vai ter uma estrutura que também forma a cavidade oral, só que ela não é mais composta por osso, ela é composta por tecido muscular liso, que é o palato mole. Então,
palato duro, o palato ósseo, posterior a ele um prolongamento muscular, que é o palato mole. E esse palato mole ele vai se estender mais posteriormente também. E aqui no final dele, ele vai formar a úvula palatina, que é a úvula palatina aqui também, né, vista anteriormente. E a úvula palatina, ela vai servir para, quando se ingerir o alimento, a úvula vai tapar a comunicação entre a nasofaringe e a orofaringe para evitar de que se caiam resíduos alimentares na cavidade nasal. Então, a função da úvula palatina é essa. Observando a estrutura interna do dente, então nós temos um corte aqui no dente, e nós vamos ver que ele externamente vai ter duas partes. A coroa, que é a parte que fica para fora da gengiva, e a raiz, que é a parte que fica internamente à gengiva. E na estrutura interna dele, ele vai ter um revestimento mais superficial, que é o esmalte, uma segunda camada, que é a dentina, e a camada mais profunda, que é a polpa. Então, internamente, o dente vai ser composto de fora para dentro pelo esmalte, a dentina e a polpa. Passou errado. Faringe. A faringe divide-se em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, sendo que somente as duas últimas fazem parte do sistema digestório. Então, nós já vimos lá no sistema respiratório que a faringe é um tubo, um músculo membranoso, que é comum ao sistema digestório e respiratório. Vai se dividir em três partes: a nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, e ela vai ter como partes que integram o sistema digestório a orofaringe e a laringofaringe. O esôfago é um tubo muscular liso que se inicia após a faringe. Do esôfago em diante, o tubo digestório realiza a peristalse. E o que é a peristalse? São movimentos ou contrações involuntárias de tecido muscular liso que servem para realizar quebra ou o avanço de algum conteúdo dentro de alguma estrutura oca. No caso do tubo digestório, a peristalse ela vai se dar para realizar uma quebra mecânica de alguns nutrientes e também para fazer com que o conteúdo alimentar avance no tubo digestório. Então, do esôfago em diante, todo mundo faz peristalse. Esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Todo mundo vai fazer peristalse também. Aqui nós temos uma imagem da faringe e do esôfago. Então, nós temos aqui, ó, a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. E daqui em diante nós já temos o esôfago, até chegar no estômago.
Estômago. Divide-se em fundo, corpo e piloro. O estômago possui um processo de digestão químico, realizado pelo suco gástrico, e outro mecânico, realizado pela peristalse. Nessa estrutura inicia-se a quebra de proteínas. Possui a capacidade de se dilatar de acordo com a quantidade de alimento que está armazenando. Então, o estômago ele é um órgão que tem uma característica de possibilidade de expansão. Então, ele para armazenar mais conteúdo, ele vai até um certo limite se expandir. O estômago tem essa capacidade de se expandir para armazenar um conteúdo maior, claro que até um certo ponto. Então, nós vemos o estômago, sendo que ele está aqui com as cores dividindo as suas partes. Essa parte cor de pele que está em cima é o fundo do estômago, a parte verde é o corpo do estômago, a parte rosa é o piloro, e nós temos em azul, lá superiormente, a porção abdominal do esôfago chegando no estômago. Então, nós podemos ver aqui, num corte coronal do estômago, a mucosa interna dele, e aí nós podemos ver que o estômago ele é cheio de pregas, que são as pregas gástricas, ele é todo pregueado no estômago. E isso é um fator que vai favorecer o poder de expansão dele. Então, ele, em condições normais, ele é todo pregueado, todo enrugado na mucosa interna. Então, quando ele precisa se alongar, essas pregas esticam, ele fica maior. Então, assim que ele consegue aumentar o tamanho dele. Intestino delgado. Divide-se em duodeno, jejuno e ilho. Realiza a quebra e absorção de uma parte dos nutrientes que ingerimos. Devido à semelhança e dificuldade de estabelecer uma transição exata, o jejuno e o ilho são chamados genericamente de jejuno-ilho ou alças intestinais. Então, nós observamos nessa primeira imagem um destaque no duodeno. E o duodeno, ele é uma estrutura que faz continuidade ao estômago. Então, nós temos o duodeno aqui nessa região. E ele vai ter um formato similar a uma letra C, ou a uma ferradura. Também se compara dessa maneira.
E nessa curvatura que ele forma vai ficar alojada a cabeça do pâncreas, que está aqui, fica alojada nessa curvatura formada pelo duodeno. E o duodeno, ele vai se dividir em 4 partes, ou 4 porções, que vão ser a porção superior, ou bulbo duodenal, porque é mais gordinho, a porção descendente, a porção horizontal e a porção ascendente. Ou simplesmente primeira, segunda, terceira e quarta porções do duodeno. A porção descendente do duodeno, a segunda porção dele, tem importância muito grande, porque quando o alimento passa por ali, especificamente o quilo, né, que é o nome da substância que vai passar por ali, porque a partir do momento que você mastiga e engole, o que está descendo pela faringe e esôfago é o bolo alimentar. Depois que ele recebe as secreções do estômago, forma uma substância chamada de quilo. Então, o que sai do estômago vai para o duodeno é o quilo. E quando esse quilo passa pela segunda porção do duodeno, a porção descendente, elas vão receber algumas substâncias que vão ser fundamentais na digestão. E essa substância nós vamos falar melhor quando chegarmos nas glândulas anexas. Mas a segunda porção já pode ter em mente que ela é bem importante. As alças intestinais. Então, se nós olharmos aqui, você vai ver uma estrutura muito similar, aqui entrelaçada. E aqui nós temos 2 órgãos do intestino delgado, que são o jejum e o ilho. Você consegue estabelecer, por exemplo, que a parte dessas alças intestinais que estão mais superiormente, em geral, vão fazer parte dos jejunos, mais inferiormente, em geral, vão fazer parte do ilho. Mas você não consegue estabelecer um ponto de transição exato entre os dois. Então, por isso se convencionou de chamar a toda essa região de jejum no ilho ou alças intestinais. Por conta disso, dessa dificuldade de estabelecer a transição exata entre os dois. Podemos chamar de jejum no ilho ou alças intestinais. Intestino grosso. Se inicia na fossa ilíaca direita, é dividido em seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e reto. Tem como função a reabsorção de líquidos e sais minerais. O seco possui externamente uma estrutura delgada chamada de apêndice vermiforme. A válvula secal é uma membrana presente na transição entre o ilho e o seco, que impede o refluxo do conteúdo do seco para o ilho. Então, o ilho ele vai chegar no seco, que é a primeira porção do intestino grosso, levando a substância chamada de quilo. Então, o que deixa o estômago é o quimo, ele vai avançar
Agora eu não lembro agora se eu falei que o que estava no estômago era o quilo. Eu acho que eu falei, mas se eu falei estava errado. No estômago nós temos a formação do quimo. E o quimo vai para o duodeno, vai sofrer os processos de absorção de grande parte do nutriente do intestino delgado. E os resíduos que vão chegar no final lá no ilho vão ser chamados de quilo. E esse quilo, ele é uma substância que tem constituição, aspecto e odor de fezes. Ou seja, está muito perto de ser aquele resíduo final que vai ser eliminado lá no fim da digestão. Né? Mas o quilo, ele que vai passar do ilho para o seco, para que se tenha um trabalho eficiente no intestino grosso, é necessário que a substância que o ilho despejou no seco, não reflua, não volte para o ilho. Ela tem que avançar toda pelo intestino grosso. E para isso existe a válvula ileocecal, essa membrana que tem a função de impedir que a substância presente no seco volte para o ilho. Isso é importante porque na radiologia tem uma incidência radiográfica com raio-x contrastado, né, que é dedicada justamente para fazer o teste funcional da válvula ileocecal. Então, ela funcionando bem, não vai deixar que o conteúdo volte do seco para o ilho. O apêndice vermiforme, que está presente lá no seco, e aí o seco, né, ele vai começar na fossa ilíaca direita, e atenção nesse detalhe, tá, em relação ao apêndice vermiforme. Esse apêndice vermiforme ele é uma estrutura linfática, não exatamente, mas ele tem muitos linfonodos atrelados a ele, então ele acaba tendo uma função linfática também. Mas ele pode, eventualmente, entrar no processo inflamatório. Esse processo inflamatório é conhecido como apendicite. E a apendicite ela vai envolver uma série de riscos, porque caso venha a haver o acúmulo de líquido nesse apêndice vermiforme e a ruptura dele, sendo que ele é uma estrutura oca que se abre no seco, ele se comunica com o seco, então se ele vir a romper, o conteúdo do seco vai extravasar, o intestino grosso no geral vai extravasar para a cavidade peritoneal, que é uma cavidade estéril, então isso provavelmente pode causar uma infecção generalizada e vir a matar o paciente. Então, sempre que se tem suspeita de apendicite, esse é o paciente prioritário, tanto para exames radiológicos de imagem, como também para a realização da cirurgia. Esse é um paciente que passa na frente de todo mundo. Ele tem o risco sério de morrer. Mas como que se identifica uma possível apendicite? Qual é a suspeita que leva o médico a pensar nessa possibilidade? Acontece que, por se localizar junto com o seco, né, o apêndice vermiforme, está
fossa ilíaca direita, quando você tem processo inflamatório, o paciente sente de forma bem repentina uma dor intensa na região da fossa ilíaca direita. Então, a dor é intensa, insuportável, que dá na fossa ilíaca direita quando o paciente entra em processo de apendicite, e isso é um fator que leva o médico a ter uma desconfiança muito grande. Geralmente confirma com o exame de imagem, né? E se for realmente, ele tende a operar o mais rápido possível. Porque nesse caso o paciente pode acabar morrendo se ficar lá esperando, sem ter um procedimento adequado para ele, para esse quadro de apendicite. Então, quando fala, teve apendicite, está falando do apêndice vermiforme, que fica lá junto com o seco na fossa ilíaca direita. Mas faz a cirurgia, remove o apêndice. E agora, a pessoa vai ter algum prejuízo funcional de viver sem ele? Não. Você pode perfeitamente viver sem seu apêndice vermiforme, ele não vai fazer falta nenhuma. Não é igual o exemplo que eu falei no sistema linfático, do baço, que você consegue viver sem, mas ele é algo com funções importantes. Você vai ter um déficit ficando sem o baço, ficando sem um dos dois rins, por exemplo. Mas perdendo o apêndice vermiforme, você não vai ter nenhuma intercorrência referente a isso. É o tipo da situação que realmente esse órgão não faz falta nenhuma. Então nós vemos o intestino grosso, aí no intestino grosso nós temos na fossa ilíaca direita, o seco, o apêndice vermiforme aqui não aparece bem, seco, o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente e o cólon sigmoide. Entre o cólon ascendente e o cólon transverso, nós vamos ter uma curvatura, assim como também entre o cólon transverso e o cólon. Passou o slide antes da hora. Assim como também entre o cólon transverso e o cólon descendente. Essa curvatura entre o cólon ascendente e o cólon transverso é a flexura cólica direita, ou também conhecida como flexura cólica hepática. E por que hepática? Porque ela está próxima do fígado, do lado direito. E a flexura entre o cólon transverso e o descendente é a flexura cólica esquerda, ou flexura cólica esplênica. Esplênico tem a ver com baço também, e como ela está próxima do baço, ela pode ter também esse nome.
Então, nós vemos aqui outra imagem de intestino grosso, onde nós vemos, né, de novo, vamos lá, o ilho chegando aqui no ceco. Eu tenho ceco, colo ascendente, flexura cólica direita ou hepática, cólon transverso, flexura cólica esquerda ou esplênica, cólon descendente e o cólon sigmoide. Depois do cólon sigmoide, o reto e o ânus. E aqui no ceco, o famigerado, né, causador de problemas, apêndice vermiforme. E aqui nós vemos também, né, um corte do ceco, onde nós conseguimos ver aquele ósseo do apêndice vermiforme que se abre no ceco, então eles se comunicam. Né? Então pode por esse orifício também cair alguma coisa, obstruir o apêndice vermiforme por dentro e causar um processo inflamatório também por isso. E aqui também, né, nós temos a imagem do ilho penetrando no ceco. E a membrana que foi citada, que é a válvula do cecal. Então ela deixa o conteúdo do ilho entrar no ceco, mas não deixa o conteúdo do ceco voltar para o ilho. Vai ser feito pela válvula ilho cecal. Ânus, extremidade inferior do tubo digestório, responsável por eliminar os resíduos da digestão. Possui dois músculos, o esfíncter anal interno e o esfíncter anal externo. E esses músculos esfíncter anais, eles são de controle voluntário, é músculo esquelético, né? O controle dele é voluntário, mas de acordo com os estímulos neurológicos que estiverem sendo recebidos, isso vai ser dependente do que? Da quantidade de fezes que tem dentro do reto para ser eliminado. Então, se a quantidade estiver grande e o organismo estiver precisando mesmo eliminar esses resíduos, esse controle pode deixar de ser voluntário e passar a ser involuntário, ser tomado de forma autônoma. E aí acontece aquele famoso caso da pessoa que não conseguiu se segurar. Por quê? Porque quando a pessoa está com o reto já cheio, vem o estímulo toda hora, o sistema nervoso central mandando relaxar a musculatura e a pessoa acaba perdendo o controle sobre ela, até eliminar os resíduos que ele precisa. É que nós vemos, né, o ânus, nessa imagem aqui em tamanho mais regular, né? E
Nós visualizamos nessa imagem aumentada a musculatura dos esfíncter do ânus, o esfíncter anal externo e o esfíncter anal interno. Pessoal, antes de falar dos órgãos anexos, eu vou beber água um pouco, porque minha garganta está um pouco seca e minha voz está falhando. Não precisa sair não, que eu vou só beber água para poder hidratar um pouco a garganta. Então, pessoal, vamos falar dos órgãos anexos, que também podem ser chamados de glândulas anexas do tubo digestório. Dá no mesmo órgãos anexos ou glândulas anexas. Os órgãos anexos do sistema digestório são algumas glândulas exócrinas, cujas secreções irão auxiliar no processo de digestão. São elas glândulas salivares, fígado e pâncreas. Então, aproveitar esse gancho aqui para falar sobre uma classificação das glândulas, que falou ali em glândula exócrina, e nós não falamos o que significa isso antes, então vou falar agora. As glândulas, elas podem ser classificadas em 3 grupos. As glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas e as glândulas mistas. As glândulas endócrinas são aquelas que vão secretar o seu produto, a sua substância, dentro da corrente sanguínea. As glândulas exócrinas são aquelas que vão secretar suas substâncias fora da corrente sanguínea. E as glândulas mistas são aquelas que vão ter tanto secreções na corrente sanguínea quanto fora dela. Então, para exemplificar uma glândula endócrina, vamos falar de uma bem conhecida, que é a glândula tireoide.
Então, a glândula tireoide, ela atua sobre a regulação do metabolismo. Ela vai fazer isso secretando os hormônios T3 e T4 dentro da corrente sanguínea. Então, ela é uma glândula endócrina. Um exemplo, tem várias outras. A glândula tireoide é um exemplo de glândula endócrina. Agora, as glândulas sudoríparas, que são glândulas que nós temos no tecido cutâneo, que vão produzir o suor que nós emitimos sobre a pele, principalmente por questão do calor, né? Essas glândulas sudoríparas vão produzir o suor e secretar na pele. Então, são glândulas exócrinas. Então, seguindo nas glândulas ou órgãos anexos do tubo digestório, vou começar falando das glândulas salivares. As glândulas salivares são um conjunto de glândulas que vão estar no entorno da cavidade oral, secretando dentro dela a saliva. E a saliva ela vai ter a função de lubrificar o alimento, assim como também realizar quebra de alguns conteúdos, sobretudo de amido, ainda na cavidade oral. Então, existem três principais glândulas salivares, que são a parótida, a submandibular e a sublingual. Então, nós vemos aqui a glândula parótida, ela fica nessa região profundamente, né, mais próxima à orelha, a glândula parótida. É aqui o ducto parotídeo, que vai secretar a saliva dela dentro da boca. A glândula parótida é a que vai produzir a maior quantidade de saliva, é a mais importante delas. E nós temos também a glândula submandibular, que, como o nome diz, vai ficar o quê? Vai ficar inferiormente à mandíbula, glândula submandibular. É outra glândula que é a glândula sublingual, que, como o nome diz, vai ficar inferiormente à língua. Então, as glândulas salivares são a glândula parótida, submandibular e sublingual. As glândulas salivares, elas vão somente secretar essa saliva no interior da cavidade oral, então fora da corrente sanguínea. Portanto, são glândulas exócrinas, somente. O fígado. O fígado ele é o maior órgão sólido do corpo, ele fica alojado na região do hipocôndrio direito, né? E o fígado,
ele vai possuir a capacidade de produzir uma substância chamada de bile. Então ele produz a bile e essa bile fica alojada numa vesícula que está ali junto ao fígado, que é a vesícula biliar. Essa bile vai ser secretada pela vesícula biliar dentro do duodeno. Portanto, então, fora da corrente sanguínea. Só que o fígado ele também vai estar envolvido em outros processos metabólicos que envolvem a secreção de hormônios dentro da corrente sanguínea. Então, o fígado faz as duas funções. Ele tanto é uma glândula que atua como exócrina, assim como também atua como endócrina. Então, o fígado é a glândula mista. Então, nós temos o fígado, a vesícula biliar, alojada nele, próxima a ele, né? Então, ele vai produzir a bile vai ficar armazenada na vesícula biliar, e quando for ser utilizada, a vesícula vai secretar ela para dentro do duodeno. O pâncreas, ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. Ele tem uma aparência similar a um peixe, né? Cabeça, corpo e cauda, parecendo um peixe. E ele produz o suco pancreático. E o suco pancreático, junto com a bile, vai ter uma atuação muito importante na digestão de gordura, sobretudo no intestino delgado. Mas o pâncreas também vai produzir dois hormônios, a insulina e o glucagon, que vão atuar na regulação dos estoques de glicogênio, de glicose armazenado no interior do tecido muscular. Então, ele atua sobre os níveis de glicose no sangue. Então, como ele produz suco pancreático que vai fora da corrente sanguínea, insulina e o glucagon que vão dentro da corrente sanguínea, ele é uma glândula mista também. Tanto que a diabetes tipo 1, o que acontece com a pessoa? Ela não produz insulina, então o pâncreas dela não produz insulina. Por conta disso, ela tem uma dificuldade em remover açúcar da corrente sanguínea e armazenar na musculatura. E aí, por isso, os níveis de glicose dessa pessoa no sangue ficam muito altos, porque ele não é armazenado como deveria ser normalmente. É que nós vemos um esquema envolvendo a vesícula biliar e o pâncreas e o fígado, né, na secreção dessas substâncias. Então, primeiramente, né? Opa, passou antes da hora. Então, primeiramente, nós estamos vendo aqui o pâncreas, o duodeno e o fígado seccionados, né? Então, nós estamos vendo o duodeno internamente, assim como também o pâncreas internamente. Então, como que vai funcionar essa atuação desses órgãos anexos?
Então, as glândulas salivares elas já vão atuar quando você ingere o alimento, despejando saliva na boca. Agora, o fígado e o pâncreas só vão ter a sua função utilizada quando o alimento chegar no duodeno. Então, o fígado ele produz a bile, guarda na vesícula biliar. Quando o duodeno está para receber o quimo que vem do estômago, a vesícula começa a contrair. E aí libera essa bile para dentro do duodeno, através de um conjunto de ductos, né, que são as vias biliares. Então, se observar aqui, ó, o ducto que vem lá do fígado é o ducto hepático comum. O ducto que vai para a vesícula biliar é o ducto cístico e a junção dos dois é o ducto colédoco. Vou seguir ele aqui até o final. Ele vai chegar aqui. Então, qual é o caminho da abelha? A abelha é produzida no fígado, vai vir pelo ducto hepático comum, aí vai para o ducto cístico, fica armazenada na vesícula biliar. Quando o uso dessa bile é necessário, a vesícula secreta a bile, ela vai cair aqui no ducto colédoco que vai lá para o duodeno. Só que ela não vai sozinha. Ela vai também com o suco pancreático que o pâncreas produz para atuar também sobre a digestão da gordura. Então você vai ter, chegando no duodeno junto com o ducto colédoco, o ducto pancreático principal, que é esse aqui. Eles chegam juntos, no mesmo ponto. Eles chegam. E por que isso tem importância? Porque a atuação dessas substâncias, do suco pancreático e da bile, ela se dá de forma conjunta. Como assim de forma conjunta? Para que tenha ação efetiva na digestão da gordura, essas duas substâncias precisam de uma atuação vamos dizer, coordenada. Então, quando chegam no duodeno a bile e o suco pancreático ele vai atuar na quebra dos lipídios, na quebra da gordura. Então, o suco pancreático ele vai quebrar a molécula de gordura, porque ela é uma molécula muito grande e pesada para ser digerida da forma como ela chega antes de um delgado. Ela precisa ser quebrada para facilitar a absorção. Tudo bem. Então, o suco pancreático vai lá, quebra em moléculas menores para facilitar a digestão, daí tudo bem. Só que os lipídios, eles vão, conforme o avanço no intestino delgado, eles têm a tendência a ir se aglutinando de novo e formando moléculas maiores.
essas moléculas que o suco pancreático quebrou, elas vão se aglutinando e voltando a ficar, se formar moléculas maiores. Para que isso não aconteça, a bile ela vai fazer uma emulsão. Ela vai englobar, vai envolver as moléculas de gordura que foram quebradas pelo suco pancreático. Então, vamos supor que em condições normais, entra essa molécula de lipídio aqui. O suco pancreático vem e quebra ela em 4. Ela vira essas 4 moléculas menores. Mas logo elas vão se juntar e voltar a formar aquela molécula grande que chegou inicialmente. Para isso não acontecer, o que vai acontecer? O que vai ser feito? A bile ela vai pegar cada molécula dessa que foi reduzida e vai englobar, vai envolver. Ela faz isso aqui, ó. Ela emulsiona as moléculas de lipídio. E dessa forma, elas não vão conseguir se juntar de novo. Porque a bile pede que elas se juntem novamente. E assim elas vão poder ser absorvidas de forma mais fácil. Então, esse ponto onde o ducto pancreático principal e o ducto colédoco penetram no duodeno é a papila duodenal maior. Então, esse é o ponto onde esses dois ductos vão adentrar o duodeno. Agora, ainda sobre a vesícula biliar, as pessoas podem vir desenvolver cálculos da vesícula biliar, os cálculos biliares. A famosa, popular, né, mas que vocês não vão mais falar esse termo a partir de hoje, vou mudar para cálculo biliar, é a famosa pedra na vesícula. Então, o cálculo biliar é aquela antiga e famosa pedra na vesícula. O que acontece quando a pessoa tem os cálculos biliares? Prudentemente, os médicos costumam recomendar uma cirurgia para remover a vesícula biliar. Isso por quê? Porque esses cálculos, estando dentro da vesícula, o que é o cálculo biliar? São pontos em que a bile formou cristais, se solidificou. Então, você tem formações sólidas da bile dentro da vesícula. E quando isso acontece, existe um risco de, na secreção da bile, esse cálculo biliar vir junto com o líquido e obstruir um ducto. O que acontece se eu obstruir um ducto desse? Ducto colédoco, ducto cístico, se ele ficar obstruído por um cálculo biliar, a bile não vai ter mais por onde passar. Ela vai começar a acumular, vai inchar o ducto e tal. Num dado momento, se nada for feito, né, o ducto vai romper pela quantidade de bile que está forçando a passagem, ele rompe. Quando ele rompe, a bile vai extravasar para a cavidade peritoneal. E é o que acontece: infecção generalizada, sepsicemia. Cavidade peritoneal é estéril, quando a bile cai lá, causa uma sepsicemia e a pessoa corre um risco muito grande de morrer por causa disso. Então, por isso, é que quando a pessoa tem um cálculo biliar detectado, é prudente remover a vesícula e os cálculos, né, a vesícula junto. Ah, mas e como é que a pessoa vai viver sem a vesícula biliar? Vai viver.
Não vai ser igual a apêndice vermiforme, que você tira e não faz falta nenhuma. A vesícula vai fazer alguma falta. Que falta ela vai fazer? Na medida em que você não tem mais vesícula biliar, se perde o poder de armazenar bile. Se não armazena bile, significa o quê? Que a bile disponível para a digestão das gorduras vai ser aquela que o fígado produz na hora em que a digestão está acontecendo, que é uma quantidade muito menor do que a que fica armazenada. Além do que também, a bile na vesícula biliar, ela vai ficar mais concentrada, portanto ela se torna mais eficiente. Então, quando você perde a vesícula biliar, se perde a capacidade de concentrar a bile, então a bile menos eficiente, além da quantidade ser menor. E como é que a pessoa vive sem vesícula biliar, então? Com uma dieta controlada, principalmente no que diz respeito à gordura. Pessoa que remove a vesícula biliar, ela tem preferencialmente que ter uma dieta muito controlada, principalmente na questão dos lipídios, da gordura. Não dá para ir pro rodízio de churrasco e comer uma peça de picanha, não dá. Nem na pizzaria comer uma pizza Maracanã. Porque depois o que vai acontecer? Quando a digestão chegar no intestino delgado, ela vai precisar de mais bile do que vai ter disponível naquele momento, e ela não vai conseguir absorver adequadamente as moléculas de gordura, porque elas não vão se manter menores, né? Elas vão ser quebradas pelo suco pancreático, mas poucas delas vão ser emulsionadas, a maioria não vai. Então a digestão vai ser muito dificultada. A pessoa vai passar muito mal se abusar da gordura, quando não